Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí. O Gui já fez as honras, a galera também. Obrigado, pessoal da banda, pela ministração. Gui, obrigado por orar pela gente, cara. Que Deus continue te abençoando. A gente vai continuar a nossa série Delivery Church, uma igreja, um cristianismo que a gente constrói segundo as nossas próprias vontades e opiniões, mas talvez nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, não encontra-se com aquilo que é de Deus e é da vontade de Deus. De novo, a série é sobre o quê? Sobre um cristianismo que queremos versus um cristianismo que nós precisamos. Então é a disputa, a batalha entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Nem sempre aquilo que eu quero é aquilo que eu preciso e vice-versa. Por quê? Porque no passado surgiram falsos profetas, isso não é uma novidade, isso já é bíblico. Essas partes aqui são iguais em todas as pregações que a gente está falando da série, mas não custa lembrar. Por que a gente precisa falar sobre uma igreja delivery? Porque primeiro, como diz lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Então, porque existem líderes que são pessoas que nos afastam de Deus. Pastores, igrejas, influências, que vão fazer de tudo para que a gente nos afaste de Deus. Muitas vezes, essas pessoas, elas infelizmente são pouco instruídas, querem fazer as coisas até na boa vontade, mas não entendem e acabam cometendo muitos equívocos e distorcendo a palavra de forma destruidora. Mas também porque existem pessoas que já interpretam as coisas de forma equivocadas. Como Pedro fala na sua carta, ele fala assim, olha, as cartas de Paulo são coisas muito difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, lembro sempre, todo começo de episódio eu falo isso, que ou existe um falso mestre pregando para a gente uma doutrina falsa, ou existe uma pessoa que está lendo a Bíblia, que está buscando uma igreja para si, um cristianismo para si, um Jesus para si, uma graça para si, e ela mesma já lê do jeito dela e se perde. Eu nunca esqueço de uma reportagem, inclusive saiu no Fantástico, depois vocês podem pesquisar, é bem antiga, e era de um pastor lá no interior do Nordeste, que ele leu na Bíblia que ele tinha que adulterar com a irmã. Então, era o pastor da igreja e ele tinha que adulterar com a irmã. Não sei quantos já viram isso, né? Já viu, Emily? E aí, o que acontece? Ele vai lá na igreja e fala, de púlpito isso, fala, ó, Deus me falou que eu tenho que cometer um adultério, eu tenho que adulterar com a irmã, e a irmã é essa irmã aqui, ó. E aí, era uma irmã lá da igreja, e o marido da irmã falou, como assim? Não, ó, tá na Bíblia aqui, ó, vai lá e adultera e tal. E aí, o marido falou, não, tudo bem, né? Tá na Bíblia, o senhor é o pastor, vai lá, adultera. E aí virou o caso, tipo, todo mundo ficou falando e tal, e o repórter da Globo foi lá, do Fantástico, foi lá fazer a reportagem com o pastor. E o pastor lá no gabinete dele falou, não, isso foi Deus que falou para mim, foi uma visão que eu tive e tal, não sei o quê. E aí o repórter assim, tá, então me mostra o texto aí. E é um texto de Oséias, que eu não lembro exatamente a referência agora, que Deus fala para Oséias se casar com uma mulher adúltera. E aí ele fala assim, tá, pastor, mas aqui não tem o acento, ou melhor, tem um acento no U aqui. Aí ele, não, está escrito adultério. Eu falo, não, está escrito mulher adúltera. Não é que o senhor tem que adulterar, é que alguém é uma adúltera. Aí ele, não é que é mesmo? E aí a reportagem se coisou, o pastor foi destruído lá, o pessoal malhou pau em cima dele. Por quê? Má interpretação para seus próprios benefícios. Então eu nunca esqueci disso. E hoje a gente vai falar justamente sobre a igreja delivery, uma igreja que a gente quer, uma igreja que a gente almeja, uma igreja que a gente faz dela do jeito que a gente quiser, e por isso é importante a gente refletir. Porque, olha só, Timothy Keller, no seu livro A Igreja Centrada, o Timothy Keller é um grande pastor dos Estados Unidos, escreveu um livro maravilhoso, que é quase um tratado sobre igreja, e o nome do livro se chama Igreja Centrada, e ele fala essa palavra assim, essa frase, essa expressão aí. Hoje, os indivíduos são consumidores espirituais que só vão à igreja se e enquanto o culto e a mensagem forem cativantes e atraentes.
Então, os indivíduos hoje, eles vão à igreja para ouvir alguma coisa, para receber alguma coisa, enquanto lhes agrada. Então, se essa igreja não é uma igreja que me atrai, eu não vou lá. Se essa mensagem não é uma mensagem que me atrai, eu não vou lá. E eu fico pensando em Jesus, né? Como Jesus atraía multidões com uma palavra que não era tão atraente. Porque sempre que ele falava, ele confrontava algumas coisas, ele trazia as pessoas ao arrependimento, ele desafiava elas a uma vida mais integral e inteira ao Senhor. E o povo rodeava dele. E hoje não, hoje as coisas se inverteram. Como a gente falou no último episódio, por causa desse cristianismo descentralizado, a gente consome de diversas igrejas. Então, por exemplo, tem agora, na época da pandemia, na verdade, tipo, quando estava mais pegado, lockdown, todo mundo fechado, a galera assistindo o culto online. Então, tinha pessoas que assistiam o louvor, no momento do louvor do culto, da Hillsong, a banda profissional, né, iluminação zona, tal, e na hora da pregação ia assistir lá o Augusto Nicodemos. Então eu ficava passeando, não, eu vou ouvir o que eu quero de melhor para mim, eu vou procurar o de melhor que eu quiser aqui. E o pastor da sua igreja lá estava fazendo uma live no celular com 4 viewers, ele, a esposa e os 2 computadores da casa ligados. Né? Por quê? Porque os membros, não, agora vai procurar e as pessoas vão procurar para si aquilo que elas querem. É isso que o Timothy Keller fala nesse livro. E aí, com base nessa informação dele, com base no que a Bíblia nos ensina e com base no que a gente vive hoje, a gente vai dividir nossa pregação aqui em 2 coisas. O que não é uma igreja e o que é uma igreja bíblica. Tá? Então, a primeira coisa é o que não é uma igreja. A gente vai responder algumas perguntas. O que não é uma igreja? Primeiro, um lugar que comercializa a fé. A igreja não é um lugar que se vende fé. A igreja não é um lugar que se negocia graça. Existem muitas igrejas, existem muitos lugares que você vai. A gente estava falando ontem sobre isso lá com os meninos na live. E o Kids, que é um amigo nosso lá que joga com a gente, não é cristão. Ele falou, fui visitar uma igreja, Kids, né? É Mateus o nome dele, mas a gente chama ele de Kids. É o apelido dele. E o Mateus falou, olha, eu fui numa igreja, visitar uma igreja aí desse universo. E aí, o que eu mais ouvi lá nessa igreja aí foi a palavra cartão de crédito. Cartão de crédito, cartão de crédito. Eu não sei o que o pastor falou, eu só saí de lá com esse negócio de cartão na cabeça. Ou seja, a igreja comercializando a fé. Isso não é da gente agora, galera. Isso é da época da Idade Média, da primeira igreja. Quando a igreja católica começa a vender indulgências, começa a vender pedaço no céu, começa a vender pedaço da cruz, começa a vender a água do Rio Jordão. Para quê? Para que você possa ser salvo, para que você possa ser purificado, para que você possa ser perdoado. Jesus lida com isso de uma forma bem tranquila e serena. Mateus 21, 13 é o versículo que relata isso. Jesus está chegando em Jerusalém, ele vai visitar o templo, e aí ele vê um comércio no templo. Gente vendendo tudo que era coisa para que o povo pudesse oferecer seus sacrifícios. Jesus pega aquilo, sai revirando mesa, sai chutando gaiola de pombinha, de coelhinho, destrói tudo. E aí ele fala, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o que não é uma igreja, é um lugar que comercializa a fé. Então, é muito importante a gente pensar, porque hoje a gente faz parte de uma igreja muito saudável, graças a Deus, biblicamente, uma igreja que busca seguir os princípios bíblicos, tem uma visão baseada na Bíblia, só que a gente é rodeado por diversas esferas, diversas igrejas, diversas práticas, a gente visita, a gente conhece, mas a gente não pode deixar se levar por uma igreja que comercializa a fé. Não deixa a igreja comercializar a sua fé. A igreja Delivery, ela vai querer te vender algo que você não precisa para receber aquilo que Jesus já lhe deu, a graça. Tá? Então você não precisa comprar nada para obter a graça. Ah, pastor, é proibido vender coisa na igreja? É óbvio que não, né? A gente inclusive está vendendo nossos cordõezinhos aí da juventude, você pode comprar para usar suas chaves aí, para levar suas coisas do dia a dia, e quando você servir com a gente, usar o crachazinho dos voluntários. Só que isso aqui não tem nada a ver com a graça. Eu não estou falando que quem não comprar isso aqui vai para o inferno. Não estou falando isso. Estou falando que você vai comprar isso aqui e vai ajudar a gente a construir, a expandir nossos trabalhos, as coisas que a gente está fazendo, mas isso aqui não vai te salvar ou te deixar
pecador, né? Se bem que você vai ficar mais feio se não ficar usando isso aqui, né? Pelo menos eu acho. Brincadeira. O que também não é uma igreja, olha só, um lugar feito para mim. Isso é muito importante. Como assim, pastor? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem que a igreja é um lugar para mim. Sim, é um lugar para você estar, é um lugar para você servir, é um lugar para você participar. Agora, ela não foi feita para te agradar. É difícil ouvir isso, mas é a pura realidade, é bíblico isso. Olha esse texto. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A igreja é um lugar para eu servir. A igreja não é um lugar para eu usufruir. Sempre que você for para a igreja querendo tirar dela algo para ti, você vai sair de lá frustrado. Porque você sempre nunca vai se saciar. Ou melhor, você nunca vai se saciar. Você sempre vai encontrar uma coisa e falar, podia ter sido melhor. Faltou aquele pastor falar tal coisa. Nossa, aquela banda faltou tal coisa. Por quê? Porque você vai sempre para querer sugar, é uma sanguessuga de igreja. Quando eu mudei para São Paulo, com 19 anos, saí da IBB e fui para uma igreja na Zona Leste de São Paulo, Jardim Maia, uma igreja completamente diferente da Igreja Batista de Barreiros, uma igreja muito mais tradicional, retrozona, assim, com um órgão no canto lá, com a irmãzinha tocando aquele órgão, aí vem uma senhorinha com o cantor cristão, reger lá a igreja na hora do hino, tal, umas práticas muito diferentes da que a gente estava vivendo aqui. Não estou falando que era uma igreja errada, não estou falando nada disso, são práticas diferentes que eu não me adaptei no começo. E aí eu cheguei e tive uma discussão séria com Deus. Fiquei lá uns dias lá, indo para o culto e tal. E aí eu não tinha mais vontade de ir para a igreja, porque eu não me sentia bem. Eu chegava lá e falava, olha lá vai a irmãzinha do órgão de novo, tocar o órgão todo desafinado. Lá vai aquela irmãzinha de novo, reger, não sabe nem reger, ela só fica passando manteiga no pão, assim, com a mão, assim, ó. Ela vai aqui, o pastor vai falar de novo, quer ver? Ele vai fazer aquela piadinha de novo. Eu ficava assim, o culto todo domingo, fiquei quase uns 3 meses fazendo isso. Aí um dia eu comecei a orar e falei, Deus, me dá uma igreja melhor, me dá uma igreja mais legal, me dá uma igreja que eu possa ir, que eu possa gostar, que eu possa ser alimentado. E aí Deus falou assim, você já está num lugar desse, só que você não está olhando para isso, você não está fazendo isso, você não está se oferecendo para isso, você só está querendo sugar disso. Então faz o seguinte, vai para o culto com seus olhos limpos. Vai para o culto de uma forma nova. E aí eu orei naquele dia, eu falei, Deus, que o culto de hoje seja uma bênção. Me faça fazer o culto de hoje ser uma bênção. E aí eu fui. E, cara, foi maravilhoso. Nunca cantei tanto aquele hino do cantor cristão lá com a irmãzinha passando o pão na manteiga, assim, ó. Cantei muito e tal. E aí, tinha alguns amigos jovens da igreja, assim, da galera mais nova, que também estavam sentindo a mesma coisa que eu, assim. E aí, tá chato a igreja, né? A igreja tá chata e tal. Aí, quando eu cheguei nesse domingo, eu já cheguei numa outra vibe, assim. Eu falei, cara, hoje o culto vai ser da hora. Os caras já, olharam assim, falei, o que está acontecendo? Eu falei, não, Deus falou comigo e pá. E aí, o culto foi da hora. Acabou o culto, eles falaram, o que aconteceu? Eu falei, cara, a gente tem que fazer esse culto. Se a gente não cultuar a Deus e esperar que os irmãos cultuem por nós, para que a gente saia daqui alimentado, a igreja não vai ser igreja, velho. Se cada irmão fizer a igreja ser igreja, a igreja vai ser uma baita igreja. E aí não deu outra, cara. Aí a galera dos jovens começou a ir empolgada para o culto. Aí os moleques da banda de jovens, muito bons, a galera muito boa, bons músicos, eles começaram, enquanto a irmã cantava no órgão, tocava no órgão e cantava lá, a tiazinha passando mão na manteiga, a galera começou a abrir vozes, sabe, cantar em várias vozes, os caras começaram a cantar e começaram a fazer... E aí a igreja começou a olhar assim, aí a igreja começou a cantar também. E, cara, foi uma parada muito louca que aconteceu. Por quê? Porque as pessoas decidiram simplesmente fazer com que a igreja seja um lugar que elas vão para oferecer. Então, quando você chega na igreja e espera que a igreja te dê tudo o que você precisa, você não vai encontrar. Você não vai conseguir. Você não vai receber. Porque quando você chegar na igreja e oferecer a Deus, e o Guilherme orou aqui nesse sentido, e oferecer a Deus tudo o que você tem, aquele culto vai ser o melhor culto da sua vida. Faça essa experiência.
Vá para o culto e ofereça a Deus o melhor louvor, ofereça a Deus a melhor oração, ofereça a Deus a melhor palavra. Conversei com um jovem esse dia, ele falou, tal pastor. Eu falei, cara, abre a Bíblia e anota tudo que esse pastor fala, velho. Se tu não anota e já fica reclamando dele, é óbvio que Deus não vai falar contigo. Agora, Deus sempre tem alguma coisa para falar. Então, para de reclamar das pessoas e começa a servir essas pessoas. Porque é lá que a gente vai exercer os nossos dons. A igreja Delivery, ela quer fazer você se sentir bem, pregando só o sucesso e um Deus serviçal. Porque é isso que a igreja Delivery faz. Ela quer preparar um lugar maravilhoso para ti. Só que é uma igreja que nunca vai te dar oportunidade para servir. É uma igreja que nunca vai fazer você crescer na fé. É uma igreja que nunca vai te dar espaço. É uma igreja que vai ser muito difícil você servir, trabalhar nela, participar dela. Por quê? Porque é uma igreja feita para te agradar. E aí, existem muitas igrejas assim, que são igrejas criadas e fundamentadas em torno de uma família, de um grupo de pessoas, e é esse grupo que decide tudo, que faz tudo funcionar. E não tem oportunidade para novas pessoas, não tem oportunidade para outras pessoas servirem. A igreja não cresce ministerialmente, os grupos não crescem, o louvor é sempre as mesmas pessoas até... Cara, isso é errado. Ah, mas é perfeito. Tudo bem, é perfeito, mas as pessoas estão sendo... os membros, né, que estão participando ali do culto, eles não conseguem exercer seus dons. Eles não conseguem servir, praticar. Por quê? Porque eles só estão indo para o teatro assistir um show. E não é isso que é igreja. Então a igreja não é um lugar feito para ti. A igreja é um lugar para você estar. Tem muita diferença nisso. Outra coisa que a igreja não é, um lugar amigo do mundo. A igreja não é um lugar amigo do mundo. Olha só que legal esse texto. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A igreja Delivery não quer rolo com ninguém. Cada um tem a sua fé. Já ouviram essa expressão? Não, cada um tem a sua fé. A igreja Delivery é uma igreja politicamente correta. É uma igreja que não se posiciona acerca do que as escrituras falam. É uma igreja que não se posiciona acerca daquilo que Deus fala. É uma igreja amiga que se reúne com um político que quer fazer campanha. É uma igreja que recebe o candomblé, não sei o quê. Cara, não dá. A igreja não é um lugar, a igreja bíblica não é um lugar assim. A igreja Delivery pode ser. Por quê? Porque a igreja Delivery ela não quer causar incômodo. Ela não quer ser mal vista. Ela não quer ser criticada. Não, Deus o livre criticar a Jump aqui. Imagina as pessoas lá de fora falam que a gente aqui decidiu que só Jesus Cristo salva. Tá louco? Não precisamos falar assim não, pessoal. Vamos falar que cada um tem a sua fé melhor. Vamos falar que cada um tem a sua forma de falar com Deus. Não, cara, a gente tem que se posicionar. Com respeito, com temor, com firmeza, com educação, mas a gente tem os nossos princípios. A gente tem as nossas definições e a gente precisa viver elas de uma forma que as pessoas saibam. Porque é pela diferença que a gente faz diferença. Não é pela sendo igual que a gente vai fazer diferença. Então é muito importante isso, que a gente reflita sobre isso, que a gente se adeque a isso e olhe para a minha igreja e para mim, sendo igreja, se eu sou uma pessoa politicamente correta e se a minha igreja é uma pessoa, sabe? Eu preciso me posicionar. Eu preciso saber que eu estou com Cristo e que é a Cristo que eu sigo. Eu preciso representar e mostrar isso para as pessoas também. O que não é uma igreja? Uma pessoa. Isso é muito importante a gente refletir nos dias de hoje. Ainda mais por causa das redes sociais. Olha só o que esse texto diz. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Pedro está falando para a igreja. Porque hoje em dia o que a gente mais tem são pessoas em destaque, são pessoas em evidência, são pessoas que são líderes de tais igrejas, fundadores de igrejas, e eles são a autoridade da igreja. Eles são os líderes da igreja. Eu estava fazendo um estudo, uma pesquisa sobre apostolado. Você sabe o que é um apóstolo? O apóstolo, para ele ser apóstolo, ele precisava ter vivido com Jesus ou ter se relacionado diretamente com Jesus, que são os discípulos. E Paulo também, que posteriormente Jesus aparece para ele. Então,
os apóstolos eles tinham uma função específica na época de plantar as igrejas e de manter e de espalhar a doutrina de Cristo, do evangelho da paz, de pregar o evangelho, de falar do evangelho. Esses eram os apóstolos. Pedro, Tiago, João, Barquinho, os outros discípulos, essa galera toda aí. Aí, hoje em dia, a função de apóstolo não existe mais. Beleza? Não existe mais. Porque nenhum de nós é contemporâneo de Jesus e andou pessoalmente com Cristo. Segundo, a doutrina já foi definida. Cristo já deixou tudo claro que precisava para a igreja. Tudo, está tudo definido. Cristo já ensinou tudo. E os apóstolos e os discípulos já espalharam tudo o que precisava ser falado. A Bíblia já está completa. Só que aí vem um monte de cara muito louco aí e começa a se dizer apóstolo disso, apóstolo daquilo. Tem uma igreja acho que é em Manaus, no norte, do tal do Agenor Duque. Agenor Duque é o apóstolo, e aí ele pegou e se intitulou apóstolo, porque um outro apóstolo veio da Costa Rica e ungiu ele como apóstolo. Ele falou, agora eu sou apóstolo. E como apóstolo eu posso fazer as coisas que eu decido aqui, porque agora eu sou um cara muito responsável. E aí ele não contente com o fato de ser apóstolo, ele se disse agora pai apóstolo, porque aí ele definiu outros apóstolos. Então agora o Agenor Duque já é um patriarca, ele já é um Abraão, tá ligado? O cara já é um Abraão da igreja. Então tudo que ele faz é ele que decide. E tudo que a igreja faz, só faz se ele permitir. Quais são as características de uma igreja, de uma pessoa só? Tudo que as pessoas vão fazer nessa igreja, se essa pessoa não aprovar ou aprovar, só acontece com o aval dela. Então, não, meu líder falou que eu não posso fazer isso, que eu não tenho autoridade para fazer isso, que eu não tenho autorização. Não, então eu não vou fazer. Não, se o meu líder falou que eu não posso casar com essa pessoa, eu não posso. Não, pastor, estou gostando. Não pode, eu não te autorizo. Eles criam um jugo sobre as pessoas, eles começam a explorar as pessoas com histórias que eles mesmos inventam. Não estou dizendo que você não deve consultar sua liderança, pedir conselho para seu líder, para o seu discipulador, para o seu pastor, para a liderança da igreja. Não estou falando isso. Eu estou falando que uma igreja que subjuga as pessoas, um líder que subjuga as pessoas, é uma igreja é uma igreja delivery. É uma igreja que só faz a vontade desses caras aí. A igreja delivery cria e endeusa pastores como seres intocáveis. Então, são pessoas intocáveis. Deus o livre, você falar, criticar ou não concordar com algum desses pastores na internet. É tipo quase política, quase os bolsonaristas. Falou alguma coisa lá, já aparece um monte de gente te criticando, te cancelando, te malhando. Por quê? Porque você não pode falar daquela pessoa intocável. Cuidado, isso é uma igreja delivery. Teria muitas outras características para a gente entender o que não é uma igreja, mas já dá para sacar e, com base nisso, a gente se perguntar como construir, como participar e como ser uma igreja bíblica, uma igreja que honra a Deus. E aí a gente vai agora para a igreja bíblica e eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 16. Por favor, abram aí Mateus capítulo 16. Que susto, cara. Eu pensei que eu tinha passado a referência errada, mas eu estava em Marcos. Falei, meu Deus, passei a referência errada para a galera. Não. Mateus capítulo 16, a gente vai ter um diálogo que Jesus tem com seus discípulos. Ali a partir do versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele está falando dele mesmo. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. Então,
como se Jesus tivesse reencarnado, como se Jesus tivesse reencarnado, essas pessoas tivessem reencarnado em Jesus. Então, isso que os outros falam, que as pessoas falam por aí. Versículo 15. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu sempre falo que a Nívia Soares estava lá na hora, e aí pegou e compôs a canção que a gente cantou no começo do culto aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o versículo 17 eu quero chamar a atenção para ele e para o versículo 18 também. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E aí a primeira coisa que a gente precisa saber sobre uma igreja bíblica é qual é o seu fundamento. Qual é o lugar onde a igreja é fixada? Qual é a base, a estrutura da onde a igreja é construída, é criada? E, diferentemente do que acha a igreja católica, que aqui acha que Pedro é a pessoa responsável, o fundador da igreja, a primeira referência da igreja, não é propriamente o Pedro, que foi o cara que é o pai da igreja, mas sim a expressão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala isso, Jesus olha para Pedro e fala, isso que você falou não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi o Pai. E sobre essa sua afirmação, Pedro, sobre essa pedra, sobre esse fundamento, sobre essa base, é que a igreja vai ser construída. Então, qual é o fundamento, qual é a coisa principal da igreja? Cristo. A igreja foi fundada, alicerçada na expressão Cristo, Messias, o enviado, Filho de Deus. Ele é o fundamento da igreja. Então, se a igreja não fala de Cristo, se a igreja fala como você alcançar sucesso na sua vida profissional, se a igreja fala como você ter bom relacionamento com as pessoas, se a igreja fala como o mundo é lindo, se a igreja fala, sei lá o que essas igrejas falam, mas se a igreja não fala de Cristo, essa igreja não é bíblica. Porque o fundamento da igreja é Jesus. A base da igreja é Jesus. E se não é sobre a base que as coisas são construídas, por que falar e por que se denominar igreja? Fala lá, clube de mentores, clube de coaches, de associados, sei lá o que vocês quiserem chamar. Agora não chama de igreja. Porque se Jesus Cristo não é o centro desse lugar, está errado. Inclusive, eu esqueci o que eu ia falar. Inclusive está na nossa visão da igreja. Qual é a visão da IBB? Qual é a missão, qual é a visão da Igreja Batista de Barreiros? Servir a Deus e as pessoas. Somos uma igreja focada em Jesus, que ama e serve a Deus e as pessoas. A primeira coisa, a base da visão, servir a Deus e servir as pessoas, é o foco em Cristo. Se não for por Cristo, a gente não deve fazer nada e não adianta fazer nada. Se não for por Cristo, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui de bom, de perfeito, de maravilhoso. É banda bonita, é transmissãozinha online, a gente recebendo com um sorriso. Muito legal, é você vindo no cultinho, pá, bacana, tá, sendo ministrado. Ai, que palavra legal, sair daqui feliz. Mas se não foi falado do amor de Cristo e transformação de vida, não é uma igreja. Não é a igreja de Cristo. Não é a igreja bíblica. O pastor meio conhecido aí entre nós fala isso. Eles falam, se existe uma igreja, só existe uma igreja, ou melhor, só existe uma estrela na igreja, Jesus Cristo. Por isso que por isso que uma igreja de uma pessoa, um nome específico, isso e aquilo, cara, não é igreja bíblica. Se não fala de Jesus Cristo, e se só Jesus Cristo não é o centro dessa igreja, se Jesus Cristo está distribuído numa prateleira com outros deuses, não é uma igreja, cara. Não é igreja cristã. Não é uma igreja bíblica. É uma igreja aí criada e desenvolvida pelas próprias pessoas que participam dela. Beleza? Esse é o fundamento da igreja. Se uma igreja não for construída em cima disso, não funciona. E aí vale muito a análise, você observar a sua igreja, a nossa juventude, se nós estamos sempre falando de Cristo, se Cristo é o centro, se é tudo sobre Cristo. Se não for,
a gente está se perdendo no caminho e a gente precisa sempre cuidar disso. Qual é a característica da igreja? Qual é a base, a característica da igreja? No versículo 18 ele fala: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E a palavra igreja ali é a palavra eclésia ou eclesia. Do grego, ele escreve ali, e a tradução grega fala eclesia. E eclesia significa assembleia, reunião de pessoas, grupo de pessoas, convocação para encontro de pessoas. Então, uma igreja, a característica dela é a composição de pessoas. A igreja é composta por pessoas reunidas sobre o mesmo fundamento, sobre a mesma base. Então, vamos de novo. Jesus é o fundamento. A igreja, então, é uma reunião de pessoas sobre esse fundamento. Pastor, eu gosto muito de Jesus, eu acho ele um cara muito legal, inclusive eu sou igreja em casa, sozinho. Não dá, porque a palavra igreja significa reunião de pessoas. A palavra igreja significa ajuntamento, assembleia. Ou seja, as pessoas têm que estarem juntas ali, para que elas possam, juntas, sobre o mesmo fundamento, ser igreja. Então é muito importante a gente entender que a composição da igreja é ou são pessoas. Igreja não é a estrutura. A gente fala vou na igreja porque é um termo comum, hoje em dia se usa isso de forma natural. Mas se tu falasse para os discípulos, se tu tivesse um encontro aí, reencarnasse lá na época de Jesus, voltasse para lá, voltasse no templo lá na época de Jesus, reencarnar não existe para nós cristãos, é óbvio, estou falando uma hipótese aqui, brincadeira. Mas enfim, se você voltar na época de Jesus lá com todo o seu conhecimento e falar, cara, vamos na igreja lá, eu queria conhecer a igreja de Jesus. Aí o cara fala, ué, tá aqui, ó, a gente aqui. Não, mas aquela lá que Jesus revirou o templo. Ah, não, aquilo lá foi o templo. Agora, igreja é isso aqui, cara. Igreja são as pessoas reunidas. Se a gente vai ler depois o texto de Atos e a gente vai ver como a reunião das pessoas é mais importante do que a colocação das pessoas, do que o lugar das pessoas, do que o ambiente das pessoas. Para nós, hoje, é óbvio, muito comum, muito prático, muito dinâmico de a gente conseguir se reunir nesse lugar, com um ambiente preparado para isso, tudo bem, mas isso aqui não deve ser a base da igreja, isso aqui não deve ser o motivo pela igreja existir. O motivo pela igreja existir são essas pessoas. São cada um de nós que estamos sentados aqui. E hoje aqueles que nos assistem que fazem parte disso também. Mas não é um lugar do eu sozinho e não é um lugar estrutura apenas. Tá? A igreja não é só um CNPJ que fica localizado na rua São Pedro, 1847, CEP 88-113-250. Não. Isso aí é o endereço do edifício onde se reúne a Igreja Batista de Barreiros, composta pelos seus 560 membros. E aí, posso falar, não dá para falar o nome de todo mundo, porque eu também não sei. Mas aqui tem alguns de nós. Beleza? Claro, fundamento Jesus, igreja, reunião de pessoas, encontro de pessoas. E olha só que legal isso, de novo, para dar uma refutada, a palavra está na moda, né? Refutar. Para refutar um pouco essa parada do eu sozinho, do eu e Deus, do eu consigo ser igreja e tal. Mateus 18:20 fala, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Se você for dar uma lida no Novo Testamento, você vai perceber que Jesus, que os apóstolos, que as Escrituras, elas sempre trazem a manifestação de Deus a partir de Jesus e a fala de Jesus sempre direcionada ao todo. São 7 igrejas, são 7 cartas às igrejas do Apocalipse, não são as 7 cartas a algumas pessoas específicas. As cartas dos apóstolos são cartas para as igrejas. Salvo algumas cartas para um pastor se preocupar em cuidar com a igreja, como carta de Timóteo, Tito, Filemão. Ou seja, Jesus quando fala, ele fala, olha, vocês se reunirem. Eu vim para salvar o perdido, aqueles, muitos. Eu não vim para resolver uma situação, um problema, uma coisa. Então, a igreja, o tratamento de Jesus é sempre para o todo, para o corpo. Paulo fala do corpo, do edifício, do rebanho. Esses são os sinônimos de igreja que a gente tem no Novo Testamento. É um conjunto sempre de pessoas. E agora a gente vai para os princípios da igreja. Então, a igreja tem um fundamento, a igreja tem uma característica, e a igreja bíblica ela tem alguns princípios. E esses princípios eles estão lá no livro de Atos. Eu quero que você abra lá. A gente vai sair agora do fundamento e vai para os princípios. Atos capítulo 2. Inclusive,
a maioria das coisas que eu vou falar daqui para frente estão no nosso discipulado, então a galera que já fez o discipulado aí já está sabendo do que vai rolar. Você que ainda não fez, vai ter um spoiler aqui e vai poder futuramente aí fazer o discipulado conosco também. Então olha só o que fala esse versículo aí. Está falando da igreja, a primeira igreja mesmo, a primeira igreja depois que Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, os capacita, os envia, eles começam a pregar, começam a se reunir, aí as pessoas começam a se reunir, e essa é a primeira igreja, e eles falam das características dessa primeira igreja, e lá no versículo 42 fala, eles se dedicavam, ou seja, esse grupo que se reunia, né, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então esses são os princípios. Guarda bem, ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. A gente vai falar sobre cada um deles. Primeiro, o ensino. Ensino de quem? Ensino dos apóstolos. E aí olha esse texto que está ali. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, um dos primeiros princípios, as primeiras coisas que precisam existir numa igreja é o ensino. E o ensino dos apóstolos, ou seja, o ensino a respeito de Jesus. Não é eu chegar aqui e pregar sobre as experiências que eu tive na minha vida e pregar sobre aquilo que Deus me revelou num sonho, numa revelação. Não, isso aí é muito perigoso. Porque pode virar uma heresia, pode virar um falso mestre, um falso ensino. Vai lá e adultera. O cara pode criar uma loucura na cabeça dele para realizar um desejo pessoal dele. Agora, se ele, o pastor, o líder, você que está estudando a Bíblia, está lendo a Bíblia, que é a igreja, olhar e se preocupar com o ensino dos apóstolos, você vai ter muito bom êxito em aprender a respeito de Jesus. Você vai aprender a respeito da ação de Deus. Você vai aprender a respeito da graça de Cristo. Você vai aprender a respeito da manifestação do Espírito Santo na sua vida. Porque você está estudando o ensino dos apóstolos. Então, a igreja bíblica, ela não está preocupada com os ensinos corriqueiros, uma vez que elas têm o ensino dos apóstolos. Uma vez que elas têm o direcionamento de Deus, da palavra. Então a gente precisa pregar a Bíblia, galera. A gente precisa falar da Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia na sua forma integral e na sua forma completa daquilo que ela está dizendo. A gente viu semana passada no encontro passado, de como a gente consegue distorcer a Bíblia para a nossa própria vontade, sobre a graça delivery. E é muito fácil você isolar a Bíblia, isolar pontos da Bíblia e interpretar para você mesmo. Agora, quando você lê ela de forma integral, no seu todo, o texto inteiro, você vai ver e vai saber exatamente com a graça e com o direcionamento do Espírito Santo o que ela está querendo te dizer. A igreja é um ambiente que deve ensinar e viver a palavra de Cristo, o ensino dos apóstolos. Então uma igreja precisa ter ensino. A igreja precisa falar sobre a Bíblia. A igreja precisa ensinar as pessoas a se tornarem maduras na fé. E aí vem um spoilerzinho da nossa próxima série aí que a gente está planejando, justamente sobre isso. A igreja precisa se aprofundar um pouco mais, a igreja precisa ir um pouquinho mais para dentro do que a palavra nos ensina, do direcionamento do Senhor. E não ficar só no canta um louvorzinho, faz uma oraçãozinha, ouve uma palavrinha que vai te deixar de boa, dá uma enchida no tanque de combustível para voltar para casa e viver a tua semaninha de boa. Não, velho. A igreja precisa ensinar o crente a orar. A igreja precisa ensinar o crente a resistir às tentações. A igreja não deve só chegar aqui no final da semana e falar: ô, meu filho, pecou a semana inteira. Não, vem cá, deixa eu fazer aqui uma mandinga aqui para ti, aí tu vai agora, tá perdoado, vai e volta semana que vem com teus outros pecados. Não, a igreja precisa ensinar o crente a lutar suas batalhas. A igreja precisa ensinar o crente a viver sua vida de uma forma que honre a Deus. Isso é princípio de uma igreja bíblica. Não é qualquer ensino, é o ensino de Cristo. Isso é importante frisar. Não é qualquer ensino, é o ensino de Cristo. Segundo princípio dessa igreja, comunhão. O versículo fala, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Comunhão o quê? Olha só esse versículo que fala. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu,
circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Colossenses 3,13. Colossenses é uma igreja, localizada na região grega, turca. Então, quando o Paulo escreve para a igreja de Colossos, ele fala assim, olha, vocês aí, não existem mais diferença entre quem é grego e quem é judeu. Não existe mais diferença na igreja de Colossenses entre quem foi circuncidado na lei de Moisés e quem não é circuncidado. Não existe mais diferença entre bárbaro era alguém que não era judeu, que não era grego, um estrangeiro, e o próprio grego, o próprio natural da região, o cita. Não existe diferença entre escravo e livre. Tem noção do que é para o cara da época, um senhor de escravos, por exemplo, que tinha escravos, ouvir isso na igreja? Ele vai para o culto lá, e aí o pastor fala, ó, quem está do teu lado ali? Não, meu escravo. Não, ele é teu irmão. Não, ele é meu escravo. Não, na igreja ele é teu irmão. Na tua vida ele pode ser teu escravo, mas na igreja ele é teu irmão. Não existe mais diferença. Aí o cara fala, amém, é isso. E aí ele trata o escravo como... Está vendo que loucura? Isso é comunhão. Por quê? Comunhão é uma comum união. É algo mais valioso que é capaz de nos unir. Sinceramente, se não existisse a comunhão na igreja, nós não estaríamos aqui e não nos daríamos bem. Porque o que faz a gente ser igreja saudável e crescer de forma saudável é a comunhão. E a comunhão não é festinha, não é o encontro, que a gente se reúne para comer cachorro-quente, para fazer festa caipira, para não sei o que, festa da esperança. Isso não é comunhão. Comunhão é algo em comum, que nos une, que faz a gente estar junto. Igreja é um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas só consegue conviver e se relacionar se eles tiverem um propósito único. Que é o quê? O fundamento. Se não fosse o fundamento, não existiria comunhão. E aí a igreja não estaria reunida. É muito importante a gente entender o que nos une. Então, por amor a Cristo, a gente se ama. Por amor a Cristo, vocês me amam. Se não fosse isso, vocês não iam conseguir me amar. Porque eu, pessoa difícil. Agora, ouviam verdade aí. Se não fosse Cristo, a gente não conseguiria se amar. A gente não conseguiria se ajuntar e glorificar Ele. Por isso que a gente não se ajunta para fazer a minha vontade, a gente não se ajunta para fazer a sua vontade. A gente se ajunta para fazer a vontade de Cristo. Amém? Isso é muito importante, galera. Entender que a comunhão, ela favorece. Por exemplo, é pela comunhão que a gente consegue o quê? Multiplicar as nossas alegrias. Se a gente não tivesse como estar junto, a gente não ia conseguir compartilhar e viver isso que Paulo fala em Romanos. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, se a gente não tivesse junto, a gente não conseguiria compartilhar nossas alegrias. Não, eu vou ser a igreja do eu sozinho. Com quem que você vai compartilhar suas alegrias? Ah, com Deus. Ah, é? Só? E aí? Ninguém vai se alegrar contigo? Ninguém vai chorar contigo? Não, não preciso. Claro que precisa, cara. Foi para isso que Jesus fundou a igreja, foi para isso que Jesus definiu a igreja. Outra característica da comunhão, consolar uns aos outros. Consolem-se uns aos outros, confortem uns aos outros, Paulo fala em Coríntios, para uma igreja. Em Romanos, ele fala para a igreja de Roma. Em Coríntios, ele fala para a igreja de Coríntios, olha, ajudem, consolem uns aos outros. Exortem, ajudem uns aos outros. O pastor Dario, muito bem falado, falou recentemente sobre uma igreja que desevangeliza. E ele falou quão é importante a expressão uns aos outros no Novo Testamento e quantas expressões dela existem. Servir, edificar, consolar, ajudar, perdoar. É só na comunhão que a gente consegue fazer as coisas uns para os outros. Quão difícil é alguém ser consolado por ninguém. Vocês já tiveram a experiência, com certeza, na vida, e ainda isso vai acontecer em alguns momentos, com certeza, de passar por uma situação difícil, dura, e não ter ninguém para te consolar. Quão triste é. Só que saiba, existe a igreja, existe o corpo, e você pode chegar chorando, que você vai ser abraçado e vai ser recebido, e vai ser consolado. Porque a igreja existe para isso, para consolar uns aos outros. A comunhão serve para isso. É na comunhão que a gente pratica o perdão. É na comunhão que a gente pratica o perdão. De novo, Paulo fala isso para a igreja de Éfeso. Perdoai uns aos outros, perdoem-se. Ou seja, se a gente não consegue estar junto, se a gente não tem oportunidade de estar junto, a gente não vai se perdoar. Se a gente não vai se perdoar, Cristo não vai nos perdoar.
porque a oração que Jesus ensina é: perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Então, se eu não consigo praticar o perdão, eu não sei o que é perdão. Eu não vivo a experiência da graça. Eu não sei o que Cristo fez por mim. Como que eu vou praticar o perdão? Me relacionando com pessoas diferentes de mim. Ofendendo, sendo ofendido, perdoando, pedindo perdão. Então, às vezes, a gente quer viver uma relação também, maravilhosa, e não. São pessoas diferentes que vão ter problemas, que vão ter opiniões e vão se ofender muitas vezes, e é necessário, para isso, praticar o perdão. Pedir perdão, ir falar: me ajuda, me perdoa, desculpa, vacilei, falei errado. A gente não pode viver uma comunhão que não tenha esses princípios. E é fundamental isso. A comunhão serve para fazer com que a gente transforme os nossos dons de forma úteis. É na comunhão que os nossos dons são úteis, que nossa vida é útil. Quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele fala: busquem aqueles dons que vão servir à igreja, busquem os melhores dons. Porque existe o dom de línguas, que todo mundo aí, o pentecostal, o espiritual, quer falar línguas, mas Paulo fala: olha, isso aí não traz edificação para a igreja, isso traz edificação para você mesmo. Então faz o seguinte: pratica mais o perdão, seja mais misericordioso, seja mais bondoso, desenvolva a sua fé, desenvolva a sua longanimidade, faça outras coisas em prol dos outros. Quem tem o dom de profecia, pode profetizar para as paredes? Pregar, compartilhar a palavra? Não, não pode. Não adianta, não vai funcionar. Ele precisa de pessoas para ouvirem. Quem tem o dom da misericórdia, precisa ser misericordioso com quem? Consigo mesmo? Não, com outra pessoa. Quem tem o dom da oferta, do desprendimento, de ofertar livremente, vai ofertar para quem? Para si mesmo? Não, isso é egoísmo. Vai ter que ofertar para os outros, vai ter que servir os outros, vai ter que ajudar os outros. É na comunhão que a gente pratica essas coisas. Terceiro princípio da igreja bíblica: partir do pão. Todos os dias, olha o versículo 46 de Atos 2. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. É junto com as pessoas, com a igreja, que a gente compartilha o pão. Literalmente comer, porque nós sabemos fazer isso muito bem. Acabando o culto aqui, alguns de vocês vão sair e vão comer. Vão partir o pão, vão estar juntos, vão comer juntos, vão conversar, vão bater papo. Isso faz parte do corpo, faz parte do ser igreja, mas também nas necessidades. No texto de Atos fala que eles vendiam as coisas para que ninguém ficasse passando fome, ninguém tivesse necessidade. Eu perguntei para um jovem no encontro que a gente estava tendo, eu falei: por que, bebê? Por que você gosta da Igreja Batista de Barreiros? Por que você está aqui? E às vezes é uma pergunta que vocês podem se fazer também: por que vocês estão aqui na Igreja Batista de Barreiros? Por que vocês não estão na Mais de Cristo? Por que vocês não estão na PIB? Por que vocês não estão na do Bela Vista? Em outra denominação? Por que Igreja Batista de Barreiros? Aí o cara falou para mim assim: porque um dia eu cheguei na igreja e o pastor pegou o talão de conta de luz de uma mulher e falou assim: irmãos, tem uma irmã da igreja que está com o talão atrasado, não sei o quê, e a gente precisa muito pagar isso aqui, então quem quiser depois dar uma oferta, pagar para a gente aqui, vai ser um privilégio e tal. Acabou o culto. Antes de acabar o culto, o pastor foi lá no final do culto e falou assim: irmãos, a conta foi paga, o talão foi pago, foi tudo certo. E aí esse jovem falou isso para mim, porque eu vi caridade nessa igreja. Eu vi uma igreja que se preocupa com seus membros. Eu vi uma igreja que se preocupa com seus irmãos. O pastor Jonas falou esses dias que tinha uma família da igreja catando latinha. Ele falou assim: uma família da igreja catando latinha. Aí ele falou: eu não aceito. Inadmissível. Então ele chamou a família, falou: o que está acontecendo? Quais são as dificuldades? Não, pastor, a pandemia, eu fiquei sem meu emprego, tal, não sei o quê. A gente, muito guerreiro, resolveu fazer essa função, tal. O pastor falou: não, tudo bem, mas a igreja vai mandar uma cesta básica para vocês toda semana, tal. O Rafa e a Jorge não estão aqui hoje, mas a Jorge, ela é responsável por isso na igreja, ela distribui cestas básicas para a comunidade. A Mari está aqui durante o dia, acompanha isso, sabe do que é. Um monte de gente vem pegar a cesta básica aí. Tem gente que pega para vender, tem gente que pega para fazer. Não importa, mas a gente está sendo caridoso. E aí a gente pegou para essa família e falou: ó, sempre que vocês tiverem uma necessidade, vocês vão entrar em contato com a gente. Como a igreja cresce, a igreja é muito grande, às vezes a gente perde um pouco dessa necessidade, dessa demanda do corpo. Mas o corpo serve para isso, a igreja serve para isso.
Então, o partir do pão vai além da comida, vai na preocupação das necessidades. E é nesse princípio que a ideia do corpo faz sentido. É nesse princípio que a ideia do corpo faz sentido. Porque um corpo doente, sei lá, dor de garganta, você não vai tomar uma injeção na garganta. Está com febre, está com Covid. Você vai tomar injeção no braço e o braço não tem nada a ver com isso. Meu braço ficou quase paralisado 2 dias lá por causa da vacina que eu tomei e o braço não tem nada a ver com isso. Mas se eu pegar o Covid, meu pulmão vai sofrer e meu braço vai morrer. Porque o meu corpo vai morrer e meu braço não vai ser útil. Então, meu braço vai sofrer a dor da vacina para que o meu corpo continue vivo. Isso é partir o pão. Isso é ajudar as necessidades. É um membro ajudar o outro, sentir a necessidade do outro, ajudar na necessidade do outro para que o corpo inteiro não desfaleça e não desmorone. Isso é partir o pão. E a última coisa, o último princípio nesse texto, orações. Então, a igreja, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Tiago fala assim: orem uns pelos outros para serem curados. Sabe o que é legal nessa expressão? Que não é para você orar para que a pessoa seja curada, mas para que vocês sejam curados. É muito diferente. Orem uns pelos outros para que você que está orando seja curado e para quem está recebendo a oração seja curado. E não é cura só física, cura sobrenatural, milagre. É cura de alma, é cura de perdão de pecados, é cura de libertação de falhas. Porque se a gente confessar os nossos pecados uns aos outros e orarem uns pelos outros, seremos curados. Às vezes a gente não entende a importância da oração pelo outro. Às vezes a gente está mal e fica numa oração egoísta. Deus me ajuda. Deus me socorre. Teve um jovem que falou comigo: tá vendo, minha vida está uma desgraça. Eu falei: ora pelos outros então, velho. Não consigo orar mais por mim. Eu falei: então começa a orar pelas outras pessoas. Começa a orar pelos outros, porque eu já tive experiências assim. Quantas vezes a minha vida estava horrível e eu lembrava de orar por outra pessoa. Deus, abençoa aquele cara lá. Ajuda ele, fala com ele, abençoa aquela moça. E conforme eu me preocupava com o corpo, Deus tratava o meu coração. Eu estava sendo curado. Então, às vezes, a gente fica nessa mentalidade da igreja do eu sozinho e esquece que nós temos que nos dedicar às orações e orar uns pelos outros. Lembra de orar. Eu sei que tem grupos aí de meninas, sei que tem grupo de rapazes, tem os amigos, você tem amigos próximos. Lembra de orar pelos outros. Ora pelos teus amigos, porque Deus automaticamente vai tratar o teu coração, vai falar contigo. A oração é a liga que permite que pessoas diferentes se unam em assembleia para compartilhar o mesmo propósito, as necessidades e alegrias. A oração é a liga que permite isso. Porque a oração fortalece a minha comunhão. A oração fortalece o ensino dos apóstolos. A oração fortalece o partir do pão. A oração é a liga que junta tudo isso. Pessoas diferentes se unam como igreja para compartilhar do fundamento que é Jesus, do mesmo fundamento, da mesma base. A igreja bíblica ora sempre para manter a unidade em Jesus. Então a gente tem que entender que a oração é o que vai nos manter unidos. A oração é o que vai fazer o nosso grupo crescer. Não são as estratégias, não é a divulgação, não é a estrutura, não é a melhoria, é a oração. É a oração que vai fazer o nosso grupo crescer. É a gente orar um pela vida do outro, é a gente interceder um pela vida do outro, porque isso é fundamento para a igreja. Isso é base para a igreja. Amém? Quero encerrar compartilhando algumas verdades contigo. Primeira delas, a igreja é a ideia de Jesus. A igreja é a ideia de Jesus. Não é uma coisa que surgiu na cabeça de algum doido aí, não. A igreja é a ideia de Jesus. A igreja nos ajuda como corpo. A gente precisa da igreja. Como cristão, você precisa da igreja. Pessoas que se afastam não são pessoas que caem em pecado e por causa do pecado vão embora. Pessoas que se desviam foi porque por causa de algum tropeço, de alguma falha, de alguma arrogância, de alguma coisa no seu coração, deixaram de se relacionar com o corpo e automaticamente foram se excluindo do corpo, foram saindo do corpo. Esse é o grande risco, porque a gente precisa do corpo. Aqui não tem nenhum santo.
Aqui tem um monte de gente que tropeça, que falha, que pede perdão e que se reconcilia. E essa é a diferença. Igreja é um grupo de pessoas que se reúne e compartilha. Quando você deixa de compartilhar, quando você deixa de pedir perdão, quando você deixa de estar junto com o corpo, automaticamente você vai se afastar e vai se perder. Igreja visa o outro, não a mim. Lembra do meu exemplo lá, lembra do que a Bíblia fala. A igreja não foi feita para mim. A igreja precisa que eu viva para ela, que eu faça ela crescer, que eu faça acontecer, que eu desenvolva ela. E outra coisa, a igreja não é clube. Igreja não é clube, não é um lugar de recreação, não é um lugar de passar um tempo, não é um lugar de fazer ação social. Não, tudo que a gente faz aqui tem um propósito. Alcançar Deus, alcançar pessoas, servir a Deus, adorar a Deus. Tudo fundamentado no Senhor Jesus. Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar com vocês. Sei que foi um pouquinho mais pesado o assunto de hoje, um pouquinho mais complexo, mas a igreja é muito importante, a gente precisa falar sobre ela, a gente precisa refletir sobre ela, e é por isso que a gente vai orar agora, para que você seja a igreja e para que você ame a igreja. Feche teu olho, vamos falar com Deus, reflita sobre o tipo de igreja que você está construindo. Não a igreja que o Taveira está te oferecendo, que o pastor Jonas está te oferecendo, que a IBB está te oferecendo, mas a igreja que você está construindo. O que você está fazendo por essa igreja? Você está orando por essa igreja? Você está servindo nessa igreja? Você está louvando ao Senhor dessa igreja? Você entende o princípio dessa igreja? Você entende o ensinamento dessa igreja? São perguntas que a gente tem que fazer diariamente para entender o propósito da nossa igreja e o seu propósito como integrante, como parte desse corpo. Quanto aos fundamentos, você tem comunhão com a sua igreja? Você ora pela sua igreja? Você aprende, você ensina, você estuda o ensino dessa igreja? O ensino que essa igreja pratica, dos apóstolos de Cristo? Você reparte com essa igreja suas necessidades, o seu pão? Ou você é uma sanguessuga, indivíduos preocupados em satisfazer as suas próprias vontades e pegam da igreja tudo aquilo que elas têm para oferecer, mas não contentes a abandonam porque não gostam mais. Senhor Jesus, faz da gente jovens comprometidos com a igreja, jovens de igreja, jovens cristãos que entendem o que é ser igreja e que têm um fundamento claro. O Senhor Jesus como o único digno dessa igreja, como o único Senhor dessa igreja, como o único responsável dessa igreja. Que o nosso fundamento, que a nossa estrutura, que a nossa característica, o encontro de pessoas, o grupo, a reunião, seja sempre prezado, seja sempre valorizado. Que a gente não troque a estar junto com o nosso corpo para estar em outros ambientes que não vão glorificar o teu nome. E deixar o nosso corpo sem a minha presença, sem a nossa presença. Que a gente priorize estar junto, que a gente priorize ser igreja. E ajuda-nos também em relação aos princípios que o Senhor colocou para nós através da sua palavra. Desenvolva em nós cada vez mais o desejo por aprender sobre a tua palavra, sobre o ensino dessa igreja, sobre o crescimento, o desenvolvimento aqui. Nos capacita também para que a gente possa sempre, Pai, sempre servir uns aos outros, estarmos em comunhão, entendermos que, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas características, da nossa personalidade, somos teu corpo, somos teu povo, e o Senhor é que nos mantém unidos. Que haja desprendimento de interesses e que haja desejo de servir o outro. Que a gente possa vestir a camisa, que a gente possa amar essa igreja, que a gente possa orar por essa igreja. Abençoa a nossa vida, cuida da gente, desperta em nós uma igreja relevante, transformadora, que transforma a nossa realidade, que é transformada a partir da nossa atitude e que possa alcançar mais pessoas para Jesus, que possa alcançar vidas e transformar vidas, pois esse é o nosso propósito como igreja. Assim a gente ora no nome santo do Senhor Jesus. Amém